Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar prosseguimento nas aplicações das leis de Newton no plano inclinado, tá? Com exercícios um pouco mais trabalhosos, tá? Na última videoaula nós vimos exercícios simples e hoje nós vamos avançar nessa problemática do plano inclinado. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. E se já é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E já deixa aí o seu like, beleza? Então vamos para o conteúdo que hoje temos bastante coisa. Bom, vamos pegar esse exemplo aí em primeiro lugar. Um corpo de peso igual a 10 newtons desce em um plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. O corpo está sujeito a uma força de atrito cinético, FAT, de coeficiente igual a 0,30. Considere o valor da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Os valores corretos para a força normal e para a aceleração do corpo. Bom, então ele quer saber os valores para a força normal e para a aceleração do corpo, ou seja, com qual aceleração o corpo vai estar descendo, tá? Então, o que acontece? Ele já dá aqui os dados do problema, seno de θ igual a 0,60 e cosseno de θ igual a 0,80, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor as forças. Então, nós temos aqui, já vou colocar direto, o P na direção X, para baixo aqui, perpendicular ao plano, o P na direção Y e a normal aqui para cima. Também nós temos a força de atrito, que o próprio problema já traz aqui, tá? Então, na direção X, lembrando, nós temos aqui direção Y e aqui direção X. Na direção X, em X, nós temos PX menos a força de atrito. Por que menos a força de atrito? O movimento está indo na descida. Então, ele eu estou chamando de positivo. E o que é contrário a ele, eu estou chamando de negativo. E nesse exercício, diferente do que a gente vinha vendo nas últimas videoaulas, que lá a gente viu objetos parados, aqui ele está em movimento. Tá? Ele diz que ele quer saber qual é a aceleração. Se ele quer saber qual é a aceleração, é porque está em movimento. Então, isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Agora, na direção Y, em Y, o que está acontecendo? Não está havendo movimento ali. O movimento está acontecendo na direção X. Então, ali a normal, ela tem que ser igual ao peso na direção X. Então, observa, ele quer saber qual é a normal e qual é a aceleração. Vai ser mais fácil se a gente primeiro achar a normal. Por quê? Porque a normal ela vai ser o peso vezes cosseno do ângulo. Então, aqui a normal ela vai ser, quem é o peso? Ele já disse, 10 newtons, vezes quem? Vezes o cosseno. Ele dá quem é o cosseno de θ? 0,8 ou 0,80. Então, isso vai ser igual a quanto? 8 newtons. Então, beleza. Já determinei quem é a normal. Show de bola, sem problema nenhum. Agora, por aqui, eu vou saber quem? Quem vai ser a aceleração. Mas eu tenho que saber quem é o Px. Quem é o Px? É o P vezes o seno. Então, eu tenho P vezes o seno do ângulo menos a força de atrito. Quem é a força de atrito? Lembrando, um parêntese aqui, força de atrito
é igual ao coeficiente de atrito vezes quem? A normal. A gente acabou de calcular a normal. Então, vai ser coeficiente de atrito vezes a normal. Isso tem que ser igual à massa do corpo vezes a aceleração. Show! Muito bom. Então, olha só. Peso. Quem é o peso? Ele já disse. 10 newtons. Então, 10 newtons. Opa, não quer apagar aqui. Bom, não quer apagar. Vamos apagar forçadamente. Então, peso 10 vezes o seno do ângulo, vezes 0,6, tem que ser igual a quem? Mi, que é 0,30, vezes a normal, que a gente já viu que é quanto? 8. Aqui, gente, é menos, tá? Não é igual, é menos. Então, menos 0,3 vezes 8, igual, aí sim. A massa, quem é a massa? Gente, ele disse que o peso é igual a 10 newtons. Se ele diz que a aceleração da gravidade é 10, então, se a massa vezes a aceleração da gravidade dá o peso, né? Se eu dividir o peso pela aceleração da gravidade, vai dar a massa. 10 dividido por 10, 1. Então, é igual a A. Ok? Porque 1 vezes A. Então, ó, 10 vezes 0,6 vai dar quanto? Vai dar 6. Menos 0,3 vezes 8. Quanto é que dá 0,3 vezes 8, hein, gente? Dá 2,4. Então, é igual a aceleração. Quanto é que vai dar 6 menos 2,4? Bom, 6 menos 2 vai dar 4. Tira 0,4, vai dar 3,6 metros por segundo ao quadrado. Isso vai ser a aceleração. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício, porque hoje temos bastante exercício. Bom, olha esse exercício daí. No sistema mostrado na figura a seguir, a polia e o fio são ideais, massas desprezíveis e o fio inextensível. E não deve ser considerado nenhuma forma de atrito, sabendo-se que os corpos A e B têm massas respectivamente 4 kg e 2 kg, e que o corpo A desce verticalmente a uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, qual é o valor do ângulo θ? Adote módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, gente, primeiro passo, decompor as forças. Então, a gente já sabe que aqui a gente tem um PY, PX, tá? E também nós temos aqui um PY. Beleza? E, obviamente, se o bloco B está sobre um plano, temos uma normal. Além dele estar sendo tracionado aqui por um fio, nós temos a força de tração. E no bloco A, aqui para cima, nós temos a força de tração do fio. E para baixo, o peso do bloco A. Beleza? Lembrando, ele quer saber qual é o ângulo θ, tá? Bom, vamos montar aqui a nossa primeira equação. Vamos montar para o bloco A, tá? Bloco A. Então, no bloco A, nós temos o movimento, gente, está acontecendo para onde? Para baixo aqui, né? O bloco A está puxando o bloco B. Então, o peso do bloco A, já que o movimento está acontecendo naquela direção, vou considerar ali positivo. Menos a tração tem que ser igual à massa de A vezes a aceleração, que a gente já sabe aqui que ele já deu nesse exemplo. E no bloco B,
No bloco B, vai ser o quê? Ó, no caso aqui, agora o movimento está acontecendo aonde? Para cima, tá? Então, vai ser a tração que está naquela direção, menos o PX, lembrando que esse é o PX em relação ao bloco B, tá? Vou botar um Bzinho aqui para a gente não esquecer disso. Igual a massa do B vezes a aceleração. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o sistema, resolver o sistema. Eu somando essas duas equações, o que eu vou ter? Ó, vou cortar aqui, ó. Cortei as duas trações, elas se anulam. Por quê? Porque é a mesma. Então, peso de A, peso do bloco A, menos o PX do bloco B, igual a quê? A massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Estamos quase lá. Quem é o peso do bloco A? Bom, a massa do bloco A é 4. Então, ele manda considerar a aceleração da gravidade 10. Então, o peso do A vai ser 40. Beleza? 40 newtons. Menos quem é o PX do bloco B? É o peso do bloco B vezes quem? O seno do ângulo. Isso tem que ser igual a quem? Massa do bloco A, 4. Mais 2 do bloco B, 6. Então, 6 vezes a aceleração. Que aqui, por sinal, a gente já pode botar, já que ele deu, né? Que é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ser quanto aqui, ó? 40 menos. Vamos substituir aqui o peso do B. Quem é o peso do B? 2 vezes 10. Então, vai ser 20 vezes seno do ângulo, que eu não sei quem é e eu quero descobrir, igual a quanto? 6 vezes 5? 30. Então, aqui agora, ó, olha só o que eu vou fazer. O 40 está aqui somando. Eu vou passar para o outro lado e ele vai subtraindo. Então, vai ficar menos 20 vezes seno do ângulo igual 30 menos 40 menos 10. Então, ó, o 20 negativo está aqui multiplicando. Passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, vai ser menos 10 dividido por menos 20. Nesse caso, vai ser seno de θ igual, ó, menos com menos, mais. 10 dividido por 20 dá 0,5. Agora, eu posso pensar, raciocinar e saber quem é o ângulo, né? Porque, ó, qual é o ângulo que o seno dele dá 0,5? 30 graus. Então, se eu lembrar lá dos ângulos notáveis, θ tem que ser igual a 30, porque seno de 30 é igual a 0,5. Beleza? Vamos para um próximo exercício. Hoje eu falei que a gente tinha bastante exercício. Então, vamos lá. Uma mola ideal está presa à parede e apoiada sobre um plano inclinado. Quando um bloco de massa igual a 5 kg é preso à extremidade dessa mola, esta sofre uma distensão de 20 centímetros, conforme o desenho. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando qualquer tipo de atrito, qual o valor da constante elástica da mola em newtons por metro? Bom, então, primeiro de tudo, vamos decompor as forças aqui. A gente sabe que eu tenho aqui, ó, um peso na direção X. E eu tenho para cá, ó, uma força de uma mola.
Isso é a força o quê? Elástica, né? Então, e nota o seguinte, esse corpo ele não está em movimento, porque eu coloquei ele lá, ele distendeu a mola e ficou parado. Então, a gente sabe aqui que o movimento que ocorreria nessa direção não tem movimento algum. Então, é porque o P na direção X menos a força elástica deu quanto? 0, né? Então, é porque o peso na direção X é igual à força elástica. Bom, como que eu calculo o peso na direção X? É o peso vezes o seno do ângulo formado ali, né? O seno do ângulo de inclinação desse plano, que é igual. E a força elástica? Força elástica vai ser menos Kx, ok? A constante elástica vezes o quê? A deformação. Então, quem é o peso, gente? O bloco, olha só, ele tem uma massa de 5 quilos, ou seja, a força-peso ali em cima dele é de 50 newtons. Então, vai ser 50 vezes seno do ângulo, seno de que ângulo? 30 graus, tem que ser igual a menos a constante elástica, que é justamente o que ele quer saber, vezes a deformação. Nota que a deformação, a distensão aqui, foi de quanto? 20 centímetros. 20 centímetros é quanto? 0,2 metros. Eu tenho que passar para o Sistema Internacional de Medidas, que, no caso de comprimento, é em metros, ok? Então, 50 vezes seno de 30. Quanto é o seno de 30? A gente acabou de ver no exercício anterior, que é 0,5. Então, 50 vezes 0,5 vai dar quanto? 25. Isso tem que ser igual a menos Kx, K vezes 0,2. E o que eu faço com esse 0,2? Se ele está aqui multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 25 dividido por 0,2. Isso é igual ao K negativo. Bruno, mas o K é uma constante, ele vai ter um negativo? Não, gente. Quando a gente calcular, esse menos Kx é porque a força elástica ela é uma força de restauração. Então, o corpo ele tenta voltar ao seu estado natural. É por isso desse menos, mas a gente vai calcular, na verdade, o módulo, tá? E aí, como é que eu faço essa conta aqui? 25 dividido por 0,2. Bom, eu costumo sempre passar para a fração, porque fica mais fácil de visualizar. Se eu observar, olha só, se a gente olhar aqui, 25, eu posso fazer o quê? 25 dividido por... Como que eu passo 0,2 para a fração? 2 sobre 10. Então, isso é divisão de fração, onde a fração aqui em cima é 25 sobre 1. Né? Como eu faço divisão de fração? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 25 sobre 1 vezes 10 sobre 2. Eu inverti a de baixo. Que dá quanto? 25 vezes 10, 250. 1 vezes 2, 2. 250 dividido por 2. Isso vai dar quanto? 125 newton por metro. Beleza? Então, achamos quem é a constante elástica. 125 newtons por metro. Beleza? Como eu falei, hoje tínhamos mais exercícios e espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. E
Vou encerrar a videoaula de hoje, mas não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. Beleza, gente? Então, tchau, tchau, até a próxima videoaula.